Quero saudar a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, dizer da alegria que tenho em retornar à igreja de Dourados, rever o reverendo Ildemar e outros irmãos também, e participar desse segundo encontro, graças a Deus pela iniciativa da Federação dos Jovens de promover o encontro a respeito de temas da fé reformada, que é a nossa fé, e particularmente esse tema que é o tema do culto. Então, é um tema sobre o qual eu gosto de falar e eu creio que é um dos assuntos mais importantes na igreja contemporânea hoje, na igreja evangélica brasileira. Qual é a forma correta de cultuar a Deus, ou o culto que agrada a Deus, ou aquele culto que é verdadeiramente espiritual. O que eu me proponho a fazer durante as 4 vezes que estarei falando aos irmãos é uma exposição dos capítulos 11, 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios. Então, dá mais ou menos um capítulo por vez. E esses capítulos foram escolhidos exatamente porque eles tratam da questão do culto. Bem verdade que as questões que o apóstolo Paulo trata ali eram referentes à igreja de Corinto, e algumas dessas questões não têm nada a ver com o culto de hoje, que nós prestamos a Deus hoje no ambiente que nós nos encontramos. Mas a maioria tem sim. Ali Paulo coloca princípios e orientações a respeito do culto que têm validade eterna, não somente para aquele período da história da igreja, mas também para todas as épocas onde a igreja de Cristo se reunir para louvar e cultuar a Deus. Então, meu plano é hoje à noite cobrir o capítulo 11, amanhã, então, 12, 13 e 14, assim Deus nos dê força e garganta, para falarmos a respeito desse tema. Eu não sei se, eu não me lembro de ter combinado um período de perguntas e respostas, mas eu sempre gosto de dar a oportunidade, a menos que a organização entenda diferente, para 2 ou 3 perguntas, depois das palestras. Se quiserem esperar para a mesa redonda também, eu não sei qual vai ser. É melhor, pastor? Melhor esperar então. Então, qualquer coisa você vai escrevendo aí a sua pergunta, a sua dúvida, porque eu creio que amanhã à noite nós teremos um período de perguntas e respostas ou mesa redonda. Então, por gentileza, abra a palavra de Deus, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, e vamos ler do verso 2 até o verso 16. Aqui o apóstolo Paulo está tratando da questão do uso do véu por parte das mulheres durante o culto. Você pergunta, o que é que isso tem a ver com o culto hoje? Você vai ver que tem tudo a ver. Vamos lá. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Vamos orar. Pedimos, nosso Deus, que o Senhor nos esclareça, que o Senhor nos conduza na Tua palavra, para que nós possamos não somente compreender o que ela ensina, mas dispor o nosso coração a obedecer aquilo que ela prescreve. Nós pedimos que todos que estão aqui nessa noite
recebam iluminação da tua parte para entender mais a respeito do culto que devemos prestar ao Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto é uma das igrejas mais complicadas do Novo Testamento. As pessoas às vezes têm uma ideia romântica do período neotestamentário, como se as igrejas que foram fundadas naquele período fossem igrejas sem problemas, igrejas que seriam perfeitas e que deveriam ser imitadas em todas as coisas. Na verdade, foi um período bastante complicado. Praticamente não havia ou não houve igreja dessas citadas aqui no Novo Testamento que não merecesse uma carta de recomendação, orientação, exortação e até de repreensão da parte dos autores bíblicos, porque todas elas tinham problema e tinham dificuldades. E entre elas se destacava a igreja de Corinto, que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade plural, multiétnica, famosa pelo número de templos, pelo número de deuses, famosa pela imoralidade, pela corrupção, e lá Deus fez com que uma igreja nascesse debaixo da pregação do apóstolo Paulo. A história está no livro de Atos e é bastante conhecida. Depois de passar um tempo na cidade cuidando da igreja, Paulo seguiu em frente, como era o costume dele, para anunciar a palavra de Deus em outro lugar. E algum tempo depois ele começa a receber notícias de que a igreja que ele havia fundado não ia bem. A julgar pelo que nós lemos aqui na carta toda, havia divisões na igreja, havia grupos em torno das personalidades mais recentes na história da igreja, Pedro, Paulo, Apolo. Havia um grupo que nós vamos ver aqui, era o grupo dos espirituais, que se dizia conectado a Cristo e dava ênfase em determinados dons em detrimento de outros. Havia problemas relacionados com a disciplina da igreja, havia problema de imoralidade na igreja, um homem que estava vivendo com a sua madrasta, a gente participando ainda das prostituições que faziam parte dos cultos pagãos ali na cidade de Corinto, um irmão processando o outro no tribunal, e como não podia deixar de ser, tudo isso desaguava no culto da igreja. O culto da igreja era um culto marcado pelo caos, pela desordem, pela desorganização e sem nenhuma edificação. Paulo trata das questões da igreja nessa carta. Primeiro, as divisões, capítulos de 1 a 4, ele fala daqueles famosos 4 grupos que havia na igreja. Ele trata dos problemas de disciplina, do capítulo 5 até o capítulo 6, que versam sobre imoralidade. Questões do casamento, capítulo 7, questões de liberdade cristã, capítulos de 8 a 10, e aí ele trata das questões relativas ao culto, do capítulo 11 até o capítulo 14, que é a porção da carta que nós vamos abordar nessa noite. E os problemas do culto, pelo que nós lemos aqui na carta, estavam focados no seguinte: primeiro, a participação das mulheres no culto sem o uso do véu. E Paulo trata disso na passagem que nós estamos lendo aqui. As mulheres de Corinto, as que haviam se convertido e estavam na igreja, elas entenderam que poderiam orar e profetizar na igreja sem usar o véu, como era o costume do Antigo Oriente. Toda mulher de respeito, casada ou não, que estava debaixo de autoridade, ela usava o véu como símbolo disso. O movimento feminista cristão começa na SAF da igreja de Corinto, não é? Quando elas inauguram o movimento Abaixa o Véu, e elas querem participar do culto sem o véu, não é? Entendendo provavelmente errado o que é que significa que em Cristo todos são iguais e que não há homem nem mulher em Cristo Jesus. Paulo corrige isso aqui no capítulo 11. Havia problemas relacionados à participação na ceia do Senhor, que é o que nós vamos ver também hoje à noite, quando terminar a parte do véu, ainda no capítulo 11. E havia o problema maior, que era o uso dos dons espirituais durante o culto. Os coríntios gostavam ou estavam dando muita ênfase ao dom de línguas e ao dom de profecia, em detrimento à edificação da igreja. Paulo trata disso nos capítulos 12, 13 e 14, que nós veremos então amanhã. Como eu disse, algumas dessas questões são bem relativas à sociedade e à cultura daquela época, mas os princípios que são colocados aqui servem para todas as épocas, servem para nós hoje, servem de orientação sobre como nós devemos cultuar a Deus. E a minha expectativa é que, ao expormos esses princípios, nós sejamos levados a desejar servir a Deus da maneira como Ele revelou,
porque nós não estamos autorizados a adorar a Deus do jeito que nós queremos. Nós adoramos a Deus da maneira como Ele disse que quer ser adorado. Nós não podemos inventar modos de prestar glórias e graças ao nosso Deus publicamente. Então, aqui nesse trecho que eu li, Paulo trata da questão da mulher orar ou profetizar usando o véu, que está mencionado aí no verso 4 e 5. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. O problema era exatamente esse. Para entender, é preciso que nós nos lembremos o papel do véu na sociedade do Antigo Oriente. O véu era um símbolo, era uma peça do vestuário que simbolizava o status da mulher. Tanto na cultura judaica, quanto na cultura grega, como mesmo na cultura romana, o véu era parte essencial do vestuário feminino. Variava de forma, alguns véus cobriam o rosto completamente, outros eram apenas uma cobertura, como um chapéu, né, que descia da cabeça até os ombros, deixando a face completamente descoberta. Mas, de uma forma ou de outra, o véu, nessas três culturas, elas indicavam que a mulher era uma mulher de respeito, era uma mulher que estava debaixo de autoridade, ou do seu marido, ou do seu pai, ou de alguém a quem ela estava relacionada. Então, quando nós vamos abordar essa questão aqui, nós temos que lembrar que a preocupação de Paulo não é com uma peça do vestuário, mas aquilo que aquela peça representava naquela época, que era o papel da mulher em relação ao homem. Era o papel da mulher em relação ao homem. Eu digo que essa questão não é uma questão cultural, porque Paulo trata dessa questão teologicamente. Vocês perceberam? Ele gasta do verso 2 até o verso 16, ele emprega 14 versículos só para dizer: a mulher tem que usar o véu. Por que ele gasta todo esse tempo para dizer a mulher tem que usar o véu? É porque há uma questão teológica por detrás. E a argumentação que ele vai usar é uma argumentação teológica. É claro que o véu, ele não representa na cultura ocidental moderna, a cultura que nós vivemos, a sociedade brasileira, ele não representa mais aquilo que representava na época do apóstolo Paulo. Se uma mulher usa o véu hoje, ela vai ser confundida com uma freira, membro de alguma seita ou um pinguim. Então, para nós não tem o menor simbolismo, mas na época do apóstolo Paulo tinha sim. E ele, então, ao tratar da questão do véu, ele está, na verdade, tratando daquilo que o véu representava naquela cultura, que era o papel da mulher de submissão ao seu marido ou ao homem na vida da igreja, como nós queremos mostrar aqui. Então, como eu disse, Paulo argumenta teologicamente. É difícil dizer que esse capítulo é uma questão apenas cultural, porque a argumentação de Paulo é teológica, é escriturística, e ele aqui vai defender o véu não per si, mas pelo que ele representa. Tá? Então vamos ver a argumentação de Paulo. A primeira argumentação, está aí do verso 3 até o verso 6, é uma argumentação que parte da Trindade. Veja como ele diz no verso 3: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Paulo começa a tratar da questão do véu, apresentando o conceito de que o homem é o cabeça da mulher. E ele faz isso à luz da relação entre Deus Pai e Deus Filho. E ele estabelece, eu vou usar o termo por falta de um melhor, uma cadeia hierárquica que começa no pai e termina na mulher. O pai é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Então, ele, quando vai tratar dessa questão, ele começa com um argumento teológico que é baseado na própria existência da Trindade e na relação das pessoas da Trindade. Então, não é simplesmente uma questão cultural. Para Paulo, é uma questão teológica. Ele está tratando aqui do papel de cada um. O pai é o cabeça do filho, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. A palavra cabeça aqui, ela significa
fonte de autoridade. E é uma metáfora baseada no corpo humano, porque o corpo humano tem muitos membros, mas nós sabemos que o comando, ele procede da cabeça, pelo menos é o que nos aparenta, não é? A gente olhando assim, não é o cérebro, né? Não estou dizendo que o resto não é importante, mas o comando vem de lá. Então Paulo usa a cabeça, o termo cabeça, metaforicamente, para indicar a autoridade. E aí é importante notar que, ao fazer isso, Paulo não está estabelecendo uma comparação de qualidade. Porque quando ele diz que o pai é o cabeça do filho, ele não está dizendo que Deus Pai é superior a Deus Filho. Porque a nossa doutrina, a doutrina bíblica ensina que as três pessoas da Trindade são iguais. Em honra, glória, majestade, poder, seus atributos são os mesmos e todos três devem ser adorados e cultuados e servidos, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que a Trindade se organizou para executar o plano de salvação. E observada desse ponto, o Pai mandou o Filho. E nesse sentido, o Pai é o cabeça do Filho, porque ele enviou o seu Filho para a salvação do mundo. Em termos de ser, o Pai e o Filho são iguais, um não é superior ao outro. E aí nós podemos fazer a mesma analogia. Quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, não está dizendo que o homem é melhor, não está dizendo que o homem é superior, apenas que ele tem um papel diferente. E o papel dele é liderar, e o papel da mulher é ser a sua ajudadora idônea. E isso é uma distinção que foi estabelecida na criação e que tem base na relação intertrinitariana. Por isso não venha me dizer que esse negócio do papel do homem e da mulher na Bíblia, o homem lidera e a mulher é sua ajudadora, que isso é uma questão cultural, porque não é. Porque enquanto houver trindade, esse argumento vai valer. Então Paulo começa lá em cima, né? O pai é o cabeça do filho, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Então, como consequência, diz o apóstolo Paulo, verso 4, o homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Se o homem for usar véu sobre a cabeça, ele está cobrindo aquilo que é o símbolo da sua posição dentro dessa hierarquia. Por isso, naquela cultura onde o véu simboliza submissão, o homem não podia ir na igreja com o véu. Não podia. E já a mulher é o contrário. Verso 5, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapado. Ou seja, a mulher deveria trazer o véu sobre a cabeça, porque o véu naquela cultura simbolizava submissão, e uma vez que ela estava debaixo de autoridade, o véu representava exatamente isso. Se ela viesse sem o véu, então era como uma expressão de rebelião contra esse ordenamento que Deus havia feito. Por isso Paulo diz para as mulheres de Corinto, vocês têm que usar o véu. Né? A gente, olhando hoje, a gente, se fosse parafrasear Paulo, diria assim, vocês têm que usar o véu, porque na cultura em que vocês estão, o véu simboliza essa posição, esse ordenamento que Deus fez desde a criação. Então, vocês devem usar para mostrar que vocês concordam com isso. Verso 6, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Aqui Paulo está sendo chato, está dizendo assim, você quer ser livre, né? quer se libertar, então aproveita e rapa logo o cabelo, né? Não só tira o véu, já arranca o cabelo todo, né? Faz aí, fica careca, né? Já de vez, né? Se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo, aqui é a ironia dele. Mas se é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Os estudiosos nos dizem que Paulo aqui está refletindo uma prática que havia na cidade de Corinto, de que as prostitutas, especialmente aquelas prostitutas cultuais, que eram sacerdotisas no templo, elas tinham cabeça raspada. E isso você vai encontrar na literatura do século II ou III, se referindo aos costumes e épocas. Particularmente tem um livro, eu esqueço o autor aqui, que ele escreve sobre as duas Corintos, né? Porque essa Corinto aqui é uma Corinto que foi reconstruída depois de um terremoto que acabou com ela cerca de 100 anos antes de Cristo. Né? E tinha a antiga Corinto, que era tão imoral quanto a segunda.
E aí tem um livro que descreve como eram os costumes e tudo mais, e menciona esse costume das prostitutas terem a cabeça rapada em Corinto. Então, talvez isso explique porque é que Paulo diz aqui, não é que não somente é uma vergonha ela usar, porque estaria quebrando o ordenamento, não é? Mas faria com que ela se parecesse com uma prostituta daquelas que frequentava as ruas de Corinto. Por isso, ela tinha que usar o véu. No verso 7 até o verso 9, Paulo usa agora uma segunda argumentação. Esse primeiro argumento de Paulo, como eu disse, é baseado no ordenamento de Deus a partir da Trindade. A segunda argumentação é baseada no relato da criação. Verso 7. Na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Aqui Paulo está refletindo o que está em Gênesis 1, 26, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o relato da criação da mulher em Gênesis 2, de 18 a 23. Paulo percebe na maneira como Deus criou o homem e a mulher, essa ordenação que ele já tinha deduzido da Trindade. Deus primeiro criou o homem e o fez à sua imagem e semelhança, o criou do pó da terra. Em seguida, ele disse que não era bom que o homem ficasse só. E do homem ele tirou a mulher, e dizendo, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Então, Paulo percebe, no relato da criação, na sequência como os dois foram criados, que os dois não foram criados ao mesmo tempo, ele percebe já um propósito divino, uma atribuição de papéis distintos. O homem foi criado primeiro, ele foi criado à imagem e glória de Deus. A mulher foi criada depois do homem, foi criada para ser sua ajudadora idônea, foi tirada do homem e, portanto, no certo sentido, é a glória do homem. Ela reflete a glória do homem como o homem reflete a glória de Deus. Essa é a argumentação que Paulo está usando aqui. Ou seja, não é uma argumentação cultural sobre o papel da mulher, mas é uma argumentação que é baseada no ato da criação. E note que também não está baseada na queda, porque tem muita gente que diz que essa questão do papel distinto da mulher de submissão é resultado da queda. De fato, quando a mulher desobedeceu e trouxe o marido na queda, e Deus apenou os dois, a penalidade para a mulher foi: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Só que o que Deus está fazendo ali era tornando desagradável uma coisa que antes da queda era extremamente natural e agradável para a mulher, cumprir o seu papel como ajudadora idônea. O pecado agravou isso. O pecado não criou o papel de submissão, mas a questão da submissão e do papel da mulher antecede a queda, é estabelecido na própria criação, como nós vemos aqui. Paulo, ele não quer com essa conclusão que ele está tirando aqui da criação, dar espaço para que o homem se valha disso e menospreze a mulher. Tanto é que ele faz aí uma ressalva no verso 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Aí ele continua: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Aí faz a ressalva no verso 11, eu vou explicar esse verso daqui a pouco. Verso 11 ele diz: no Senhor, todavia, em Cristo, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. No desejo de preservar a mulher de ser humilhada, ou de ser abusada, porque ele disse, baseado na criação e na Trindade, que o homem é o cabeça da mulher, é o seu líder, que o papel da mulher é submissão. Ele diz que, da mesma forma que a mulher foi feita do homem, não tenha um homem, à exceção de Adão, que não venha de uma mulher. Então, nós precisamos uns dos outros, nós nos complementamos, Paulo diz aqui. Em Cristo há esse complemento. Ele diz isso para amainar, para adoçar essa palavra que pode parecer dura para a mulher.
não é? Ele diz, olha, é como se ele dissesse, você foi criada a partir do homem e para o homem, por causa dele, mas a partir de você, né, não tem um homem que não tenha procedido de mulher. Ou seja, nesse ponto há uma complementação. Os papéis são diferentes, mas existe uma igualdade e uma interdependência entre o homem e sua mulher. Então, esse é o segundo argumento de Paulo, que é baseado na Escritura. Aqui deixe-me agora ir para o verso 10, que tem um terceiro argumento que é muito estranho. Alguns argumentos aqui são estranhos, mas esse é o mais de todos. Ele diz aqui no verso 10, portanto, à guisa de conclusão, deve a mulher, por causa dos anjos, o trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Então, a mulher, ele já estabeleceu que o véu é sinal de autoridade, ou seja, de que a mulher está debaixo de autoridade. Então, diante de toda aquela argumentação, ela tem que trazer o véu, porque naquela cultura simbolizava especialmente isso. E agora ele acrescenta, assim, do nada, esse argumento, por causa dos anjos. O que é que anjo tem a ver com véu? Não é? Então, há várias explicações, uma delas, muito antiga, que data de antes de Cristo, é uma interpretação rabínica, né? Interpretação rabínica de Gênesis capítulo 6. Lá em Gênesis capítulo 6, está dizendo que os filhos dos homens, que alguns rabinos interpretavam como sendo anjos, se apaixonaram os filhos de Deus, que alguns rabinos diziam que eram anjos, se apaixonaram pelas filhas dos homens, que eram as mulheres. E aí desceram e se casaram com elas, dando origem aos gigantes que havia no mundo da antiguidade. Essa interpretação você encontra entre os rabinos, no livro apócrifo de Enoque, e é defendida por algumas pessoas no dia de hoje, né, que os filhos de Deus, lá em Gênesis 6, são os anjos. Né? Pessoalmente, eu creio que essa interpretação não se sustenta à luz do que o resto da Bíblia explica, que os anjos não têm sexo. O próprio Jesus disse que no céu, depois da ressurreição, nós seremos como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Você entender filhos de Deus em Gênesis 6 como sendo anjos que se sentiram atraídos pelas mulheres, tomaram forma humana e se deitaram com elas e tiveram filhos, contraria todo o restante da revelação bíblica, não é? Então eu fico com essa interpretação mais tradicional de que filhos de Deus ali eram os descendentes de Sete, e os filhos dos homens eram os descendentes de Caim. Então houve a mistura das duas linhagens, que provocou o dilúvio, né? Com a contaminação da santa semente. Mas o ponto é que os rabinos diziam que a razão pela qual os anjos se sentiram atraídos pelas mulheres foram os longos cabelos das irmãs. Os anjos se atraem. O que é que atraiu os anjos? Era a cabeleira das mulheres, aquele cabelo bonito, né, trançado, enfeitado. Os anjos se atraíram por aquilo ali. Então, alguns acham que Paulo aqui está refletindo essa tradição. Ele está dizendo assim: minha irmã, use o véu, porque se você não usar, use o véu, porque se você não usar o véu, de repente você abre o olho e vai ter um anjão aí ao teu lado, atraído pelos seus cabelos, né? Então, por causa dos anjos, a mulher deve usar o véu. Para mim, é uma interpretação muito fantasiosa. Paulo é muito criterioso quando ele usa a exegese rabínica e o material rabínico, que ele conhece tão bem porque ele foi treinado como rabino. Mas ele se afasta da tradição rabínica completamente nos seus escritos e na maneira como ele interpreta a Escritura. Aqui seria uma queda, um lapso de Paulo, né? De repente usar essa tradição rabínica para explicar isso aqui. A melhor explicação aqui é que quando Paulo fala por causa dos anjos, seria mais ou menos isso. Era crido na igreja apostólica, e eu creio que nós podemos manter a mesma convicção também, de que os anjos são enviados por Deus para ministrar aos filhos de Deus, de maneira invisível, de maneira silenciosa, de maneira imperceptível, mas os anjos estão conosco, eles estão ao nosso redor, a Bíblia nos assegura disso. E o argumento então de Paulo seria esse: minha irmã, se você não quer usar o véu, que é um sinal de respeito e de que você está debaixo de autoridade, se você não quer fazer isso por causa dos homens, faça pelo menos por causa da presença dos anjos no culto.
que são seres gloriosos enviados da parte de Deus e que contemplam o mistério do Evangelho, coisas que eles não compreendem e que foram enviados para ser servos nossos. Então, eu creio que esse é o significado, não é? A presença dos anjos nos cultos, de maneira invisível, silenciosa, adorando a Deus, como está lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías contempla a glória de Deus e os anjos cultuando a Deus e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Por causa deles, então, já que você não quer ouvir o argumento que eu estou dizendo, diz o apóstolo Paulo, pelo menos por causa dos anjos, assuma o seu papel. Esse é o terceiro argumento. O primeiro foi o ordenamento baseado na Trindade, o segundo foi o relato da criação, o terceiro é a presença dos anjos no culto, e agora nós vamos para um quarto argumento, que começa no verso 13 e vai até o verso 15. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido, e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. O apóstolo Paulo aqui está usando como argumento aquilo que ele chama o ensino da natureza, verso 14. Não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que para a mulher é para ela uma glória. E essa aqui é a dificuldade que nós temos para interpretar essa passagem. O que é que Paulo quer dizer com a natureza? Talvez a melhor maneira de nós entendermos isso aqui é que a natureza aqui se refere aos costumes daquela época, a maneira natural pela qual as pessoas se apresentavam. E a exceção do nazireu, que era aquele homem judeu que fazia um voto de ter cabelo comprido, os homens usavam cabelo curto e a mulher cabelo comprido. Isso fazia parte da cultura do Antigo Oriente. Então, era como se Paulo dissesse: a própria natureza ou a ordem natural das coisas, nas culturas onde vocês vivem e vocês observam, mostra que o normal é a mulher usar cabelo comprido e o homem usar o cabelo curto. O véu foi dado à mulher, final do verso 15, em lugar de mantilha. Mantilha é outra palavra para véu. Outra palavra para véu. O cabelo foi dado à mulher em lugar do véu, como um substituto para o véu, ou como um primeiro véu, o cabelo comprido. É claro que na nossa cultura, a natureza já não é mais assim. Você tem homens que têm cabelo comprido. E são homens. Um dos meus melhores amigos, durante o tempo que eu estava estudando nos Estados Unidos, era um homem chamado Steve DeMoss, homem crente, que amava o trabalho de Deus, casado com vários filhos. Ele tinha um rabo de cavalo, mas tinha uma barba. Ele tinha um rabo de cavalo. E era extremamente másculo. Na nossa cultura não tem mais essa distinção. Você encontra mulheres extremamente femininas com cabelo curtinho. Com cabelo curtinho. Mas na época do apóstolo Paulo, a natureza ou a ordem natural das coisas era mulher cabelo comprido e homem cabelo curto. E Paulo então está apelando para o costume, dizendo para a igreja de Corinto o seguinte: a natureza, ou seja, a maneira de ser das coisas ao redor de vocês, mostra que a mulher tem que usar ou cabelo comprido ou véu. Não é? É isso que a própria natureza muda. Então, por que mostra? Por que então vocês que são crentes, que têm toda essa... Mais um argumento para vocês. Já demonstrei a partir da teologia da Trindade, já demonstrei a partir da Escritura, já falei do cuidado dos anjos, agora eu estou apelando até para o costume, até os pagãos sabem disso. É como se ele estivesse dizendo isso. E o último argumento está no verso 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O argumento de Paulo aqui é que em todas as igrejas de Deus daquela época, a mulher usava o véu. Se alguma mulher de Corinto... Foi mal, sem querer.
Se alguma mulher de Corinto quisesse deixar de usar o véu e causar uma briga, contenda, ser contenciosa por isso, Paulo já corta o assunto dizendo: nós não temos esse costume da mulher orar sem véu nas igrejas de Deus. É o último argumento dele, que aquela era uma prática disseminada por todas as igrejas de Cristo e que, portanto, não seria em Corinto que isso haveria de mudar. O que é que isso nos ensina a respeito do culto? Primeiro, que Deus, ele regulamenta a maneira como ele quer ser adorado. O que está em jogo aqui é de que maneira a mulher pode orar e profetizar. Como é que ela pode participar do culto? Então, não há aqui uma restrição a que a mulher ore e profetize. Profetizar aqui é falar, não é dizer verdades não reveladas ou antecipar o futuro, predizendo eventos que só Deus sabe e que Deus acabou de revelar. O papel dos profetas, nós veremos amanhã, era outro. O profeta trazia uma palavra extempore para a igreja, falava alguma coisa para a igreja. Paulo não impede que a mulher ore na igreja ou que fale na igreja, mas que faça isso debaixo de autoridade. Não é proibido que ela ore e fale, mas ela tem que fazer isso debaixo de autoridade, porque, como nós vamos ver e como nós sabemos em toda a Bíblia, a única coisa que é vedada à mulher em termos de participação na igreja é o exercício da autoridade espiritual. Como parte desse ordenamento, cabe ao homem cristão qualificado o governo da igreja, o exercer a autoridade na igreja. Uma mulher orando e profetizando sem o véu daria a impressão, naquela cultura, de que ela estava tomando um papel que não é dela. Então, não é que ela não pode participar, mas ela tem que participar dentro desse ordenamento. O princípio que nós tiramos para nós hoje é que as mulheres participam do culto, elas têm liberdade. Nas igrejas presbiterianas, pelo menos nós não vemos dificuldade disso, mas ela não pode exercer autoridade. Por isso que na igreja presbiteriana nós não ordenamos pastoras, nem presbíteras e nem diaconisas, porque essas funções elas carregam o peso de autoridade, Então, o princípio para o culto é esse: as mulheres participam sim, elas têm um envolvimento na igreja, mas não ocupando um papel que não é o papel delas, como demonstrado na ordenação trinitária, demonstrado no ato da criação, a presença dos anjos. A própria natureza naquela época dizia isso, e era costume em todas as igrejas de Deus no período apostólico que a mulher participava num papel de submissão e não de querendo exercer autoridade. É claro que nós não vamos pedir para as mulheres usar véu na igreja, não é? Porque, como eu disse, isso era um elemento da cultura daquela época, mas ele simbolizava alguma coisa. E perceberam que a briga de Paulo não é com a peça de vestuário, mas o princípio que está por detrás. Por isso que ele faz toda essa argumentação e nos traz essa orientação preciosa para o culto. Nós devemos preservar isso que o apóstolo Paulo está preservando aqui. Agora vamos para o segundo problema no culto, que está aí do verso 17 até 34, que era a participação na ceia do Senhor. Então vamos ler do verso 17 até o verso 34. Eu acho que melhor eu primeiro ambientar isso aí, porque quando a gente faz a leitura já vai ficando mais claro. A ceia do Senhor era celebrada nas igrejas apostólicas de uma maneira bem diferente do que nós fazemos hoje. O que acontecia era o seguinte: as igrejas apostólicas do século I, as igrejas cristãs do século I, todo domingo se reuniam para participar daquilo que é chamado na carta de Judas e na segunda carta de Pedro de a festa do ágape, ou festas de fraternidade. Era uma ocasião em que os irmãos se juntavam para almoçar juntos. Vamos usar uma expressão bem nossa, não é? Eles se juntavam, cada um trazia de casa alimentos, e eles comiam juntos, não é? Provavelmente depois do culto, ou antes, alguma coisa assim. E durante o ágape, durante aquele momento de festa, eles pegavam o pão, partiam
e pegavam o vinho e bebiam, em memória de Cristo. A ceia era celebrada dentro da festa do ágape. Se você não entender isso, você não vai entender o que Paulo está dizendo aqui. Porque Paulo está falando de gente bêbada na ceia. E a pergunta é, como é que o pessoal se embriaga com um copinho de suco de uva, né? Então você tem que entender como era o ambiente. A ceia era celebrada durante as festas do ágape. Por que eles faziam isso? Porque não foi isso que Jesus Cristo fez na noite em que foi traído? Ele, quando instituiu a ceia, não foi no meio de uma refeição com seus discípulos? Ele estava com seus discípulos lá no cenáculo, celebrando a festa da Páscoa e jantando com eles. Durante o jantar, Jesus parou, pegou o pão e disse, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice e disse, isso é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Então Jesus celebrou a ceia no meio de uma festa, no meio de uma refeição comunal. E as igrejas seguiram o exemplo. Elas se reuniam para comer juntas, os irmãos, e no meio da refeição eles paravam para partir o pão e beber o cálice. Então é nesse contexto que o apóstolo Paulo vai dar as instruções que nós temos aqui. Tá bom? Então vamos ler. Sim, aí o que estava acontecendo? Desculpa, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Né? A bagunça era grande. Né? Primeiro nós já vimos o movimento Abaixo o Véu, né? Comandado por algumas mulheres ali. E agora já tem um problema na ceia. O que acontecia? Na hora, o pessoal se juntava para comer, e aí alguns começavam a comer na frente dos outros. Quem tinha mais, quem tinha trazido mais, começava a comer. Para alguns membros das igrejas, esse era o único momento durante a semana em que eles podiam ter uma refeição decente. Porque a maioria dos membros das igrejas cristãs do primeiro século era dos pobres, dos órfãos, era feito dos pobres, dos órfãos, das viúvas, soldados, jornaleiros, diaristas, gente que trabalhava nos campos. Então, das classes mais desvalidas e desprotegidas da sociedade. Havia muitos pobres nas igrejas apostólicas do século I. Então, aquele momento em que eles se juntavam para ter uma refeição era muito importante para alguns deles. Era a única vez na semana, provavelmente, em que eles iam comer carne ou alguma coisa substanciosa. Aí o que acontecia? Quem tinha, comia na frente, não repartia, e o vinho, que era para ser bebido com moderação, não há restrição, vocês percebem aqui, apenas a questão da embriaguez, o pessoal começava a beber e se embriagar. E aí, na hora de partir o pão e beber o vinho, já não tinha clima. Tinha gente que tinha comido demais, estava empanturrado. Tinha gente que estava com raiva porque não comeu nada, não é? Tinha gente bêbada porque bebeu vinho demais. E aí começava a briga entre eles. Eu já disse que um dos problemas da igreja de Corinto era uma igreja que tinha um espírito faccioso, um espírito divisivo. Os crentes não se entendiam. Então, nesse ambiente, essas divisões, elas eram exacerbadas. E aí eles começavam a discutir e brigar. E na hora de celebrar a ceia, já não tinha mais ambiente espiritual. Já não tinha clima para celebrar a ceia do Senhor. Vamos ler agora. Nisto, porém, que vos prescrevo, verso 17, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Olha só o que Paulo está dizendo. Quando vocês se ajuntam aí para celebrar o culto e a ceia do Senhor no meio da festa do ágape, isso não é bom não, isso está sendo ruim para vocês. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Paulo está dando o benefício da dúvida porque ele soube disso através de terceiros, né? Eu acredito em parte, não vou dizer que é assim porque eu não estou aí, mas eu ouvi dizer que vocês quando se reúnem o pau quebra, né? Então isso não é bom. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. É como se Paulo dissesse, essas brigas não são boas, mas Deus sempre tem um propósito bom com tudo. E essas brigas aí, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, pelo menos mostra quem são os sinceros. Às vezes, essas questões que acontecem na igreja, elas vêm para provar, peneirar a igreja, purificar a igreja, porque aí quem for insincero, quem tiver falso motivo, vai ficar evidente. E o crente verdadeiro, também o seu caráter vai ser conhecido através dessas provações. Aí Paulo explica no verso 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Eita!
Já pensou Paulo dizendo isso? A igreja reunida para celebrar a ceia, e Paulo dizendo, isso aí que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor, não. A coisa era séria, né? Não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. Verso 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ao comerdes aqui se refere à festa do ágape. Quando vocês comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, e aí o pessoal começava a comer, né? Era festa, tinha alimentos que tinham trazido de casa. E aí, uns comiam demais, outros bebiam demais, e outros passavam fome. Aí Paulo, olha a bronca no verso 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Envergonhar os que nada têm era comer tudo e deixar os pobrezinhos sem nada, né, na ceia. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. E aí ele coloca o primeiro princípio, que a ceia é a respeito de Cristo. Cristo é o centro da ceia, e não nossos prazeres, não nossas necessidades, não a satisfação dos nossos apetites. Veja como ele diz isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo tinha recebido essa revelação de Cristo, o conhecimento do que era a ceia, e ele já tinha ensinado à igreja. E o que é que ele ensinou? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Ou seja, a ceia é um memorial focado em Cristo. Ao comermos o pão, nós fazemos em memória dele. Paulo está querendo trazer o foco da igreja para a pessoa de Cristo. O que é que significa a ceia? Por que é que vocês se ajuntam? É sobre Cristo, não é sobre você satisfazer sua fome, seu apetite, ou a sua sensualidade, ou qualquer coisa desse tipo. Mesma coisa no verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, comido, né, aquela festa, né, com os discípulos, o Cordeiro Pascual, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Não somente o pão deve ser comido em memória de Cristo e representa o seu corpo, mas o cálice representa o seu sangue, o sangue de Cristo, derramado pelos nossos pecados, o sangue da nova aliança. E ele disse, façam isso em memória de mim. E diz no verso 26, Paulo conclui, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a ceia é sobre Cristo. Fala da morte de Cristo, fala do seu corpo partido por nós, do seu sangue derramado pelos nossos pecados, sangue da nova aliança, fala da sua segunda vinda, é um memorial a Cristo. Isso a igreja de Corinto não tinha percebido. Quando eles se juntavam para comer e beber, satisfazer os seus apetites e discutir uns com os outros. E a ceia, então, perdia o seu significado. Olha o que é que Paulo diz em seguida. Conclusões. Ele tem aqui 3 conclusões. Primeira, todo aquele, portanto, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Primeira aplicação de Paulo. À luz disso, de que a ceia é sobre Cristo, sobre ele é o centro disso. Quem comer o pão que simboliza o seu corpo e beber o cálice que simboliza o seu sangue, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Será tão culpado quanto os soldados que o mataram, tão responsável pela morte dele como aqueles que o crucificaram. Comer indignamente, aqui no contexto, é comer sem discernir, sem a preparação espiritual necessária, sem entender, sem ter a fé necessária para isso, com o coração cheio de mágoa, de brigas e de contendas, como estava a igreja de Corinto. Isso é participar indignamente. E participar indignamente
traz isso. Por isso, às vezes, o conselho da igreja afasta da ceia irmãos que não estão em condição de participar. Porque se eles participarem, eles vão fazer indignamente e vão trazer juízo sobre si. Às vezes as pessoas perguntam, por que a igreja suspende da comunhão? Não é como castigo, é como uma medida preventiva para evitar um mal maior, porque há pessoas que não estão em condição de participar da ceia do Senhor, não percebem isso, porque às vezes o pecado cega os olhos, a pessoa não se examina, e então faz parte do pastoreio da igreja, quando os pastores e presbíteros se reúnem e dizem, meu irmão, você não pode participar da ceia do Senhor, para o seu próprio bem, a ceia é coisa séria, é coisa muito séria, e você pode estar bebendo e comendo juízo para você é réu do sangue do Senhor. Segunda orientação de Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, ele não está dizendo a essa altura para os irmãos, ele primeiro está dizendo assim, examine-se a si mesmo se você tem condições de participar da ceia do Senhor. E aí participe. Essa é a razão pela qual, antes de celebrar a ceia, geralmente nas nossas igrejas, nós damos um tempo para que as pessoas reflitam, para que elas orem, para que elas pensem, examinem o coração diante de Deus e coloquem sua vida em ordem diante de Deus, porque a ceia é uma coisa séria. Examine-se o homem a si mesmo. E então, participe da ceia. Pois, verso 29, quem come e bebe sem discernir o corpo aqui é o corpo de Cristo, que está simbolizado na ceia. Quem participa sem discernir o corpo, sem ver o corpo de Cristo pela fé, sem entender o que é que a ceia representa, que era a situação da igreja de Corinto ali, quem faz isso sem discernir o corpo, na verdade, em vez de estar comendo e bebendo do pão da vida, ele está comendo e bebendo o quê? Juízo para si. Juízo para si. Aí, olha o que é que Paulo diz. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Deus já estava começando a julgar a igreja de Corinto, porque eles estavam profanando a ceia do Senhor. Havia fracos, havia doentes, e já os que dormem, e não poucos, eram muitos membros da igreja que já dormiam. A gente não sabe bem em que sentido Paulo está usando aqui essas expressões. Pode ser no sentido literal, fracos, doentes e que dormem, dormindo aqui representar morte, porque é nesse sentido que o verbo dormir é usado muitas vezes com relação ao crente. O crente não morre, ele dorme, não é? Ele dorme. Talvez Paulo esteja dizendo, vocês sabem por que tem tanta gente doente na igreja? Gente fraca e tanta gente morrendo? Não é o diabo, não. Porque tem gente que diz que é obra do inimigo, né? A doença vem, é obra do inimigo. Aqui um caso em que doença não é obra do inimigo. Nem toda doença é obra do inimigo, não. Às vezes é Deus. É Deus botando a mão em cima. Deus botando a mão em cima. Paulo diz, está aí a razão pela qual está acontecendo essas coisas no meio de vocês. Deus está julgando vocês, que vocês estão profanando a ceia do Senhor. Ou a gente pode tomar no sentido espiritual. Fraco, doente, que dorme espiritualmente. Gente, crentes que não tem mais senso de Deus, não tem percepção espiritual, não veem os seus pecados, estão adormecidos, estão frios, indiferentes, rotineiros, acostumados, e isso é porque a igreja entristeceu o Espírito Santo profanando a ceia do Senhor. Ou de um jeito ou de outro, é triste ver, mas é um ponto que nós temos que destacar e que tem a ver com o culto. É importante cultuar a Deus da maneira certa. Nós não podemos cultuar a Deus da maneira errada. Se nós cultuamos a Deus de uma maneira imprópria, o resultado está aqui. É muito claro o que é que Paulo está falando. Olha o que ele diz mais. Verso 31. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Mas quando julgados por Deus, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo.
Aquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto, muitos fracos, doentes e que dormem, era a disciplina de Deus sobre a igreja, por amor à igreja. Para a igreja despertar, senão ela seria condenada juntamente com o mundo. Deus vai tratar igual trata o mundo, se não houver arrependimento e mudança de vida. Então estas coisas vinham como disciplina sobre a igreja. Por quê? Porque a igreja não estava fazendo o papel dela. Qual era o papel dela? Se examinar. Examine-se. Corrija os seus caminhos, porque se você não se julgar a si mesmo, Deus vem julgar e a mão dele é pesada. Mas ele faz isso para o bem, para que nós não sejamos julgados e condenados com o mundo. Primeira orientação de Paulo. À luz de tudo isso, quem come e bebe, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Segunda orientação, vocês estão comendo e bebendo, juízo para vocês. A prova disso é a quantidade de gente aí dormindo fraca e que dorme. Terceira orientação de Paulo. A guisa de conclusão no verso 33 e 34. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Ele está falando da festa, não é? E aí, às vezes o pessoal não entende, está pensando que Paulo está dizendo assim: vocês recebem o cálice e ficam esperando um pelos outros, não é? Recebe o pão e fica esperando uns pelos outros, porque a Bíblia diz, não é? Mas ele não está falando aqui do comer do pão e do vinho, ele está falando da festa, não é? Então, quando vocês forem comer, comam juntos, porque é símbolo de unidade, comer juntos. Estão desfrutando da mesma refeição. No Antigo Oriente, comer junto era sinal de cumplicidade, de participação, de amizade, de entrelaçamento. Então, comam juntos, não é? Dando essa expressão pública de unidade e de comunhão. Se alguém tem fome, se alguém não aguenta esperar, não é? Então come em casa, faz uma boquinha, né, com um snack em casa antes de ir lá para a festa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter. Interessante que essa prática de celebrar ceia no meio da festa do ágape, ela perdurou até o século II, quando então foi abandonada definitivamente, exatamente por conta dos problemas. Exatamente por conta dos problemas que trazia. Mas ela perdurou até o século II, os bispos, nos concílios lá, acabaram encerrando a prática do ágape, era o nome que se dava a essa festa. Ágape quer dizer amor, não é? Ou então festa de fraternidade. E por isso que hoje a gente celebra a ceia num culto simples, não é? Não tem festa, não tem nada. Mas é interessante, eu já, uma vez quando era pastor numa igreja, no outro estado, uma vez por ano a gente fazia isso aqui, a gente fazia uma festa para a igreja toda, tinha um culto, depois nós jantávamos juntos, todos juntos, e no meio do jantar a gente celebrava a ceia do Senhor, como está aqui. Mas isso uma vez por ano, porque fazer isso todo domingo não vai dar certo não. Vai dar briga, vai dar confusão, vai ter gente reclamando da comida, gente se aproveitando, e se o suco de uva for mais forte, vai ter gente bêbada, não é? Não vai dar certo isso aí. Então hoje as igrejas cristãs, que eu saiba, todas as igrejas reformadas, elas têm a prática de celebrar a ceia durante um culto simples, sem esse tipo de festa. Mas isso aqui traz alguns princípios importantes para nós. O primeiro, a importância da ceia do Senhor. Segundo, que o culto é cristocêntrico, ele tem que focar na pessoa de Jesus Cristo. Terceiro, que o culto tem como objetivo agregar o povo de Deus e expressar publicamente a nossa comunhão e unidade que nós temos em Cristo Jesus, e que um culto é um momento de festa, de rememorar o que o Senhor fez por nós, de nos alegrar e participar juntamente com os irmãos naqueles elementos que o Senhor determinou como ordenança em memória do seu sacrifício na cruz. Eu fecho então, queridos, com essa observação. Como é bom cultuar a Deus e fazer isso da maneira certa. Fazer espontaneamente, alegremente, a expressão da vida da igreja. Vocês percebem que a bagunça que tinha no culto da igreja de Corinto era decorrente da vida da igreja de Corinto. Era uma igreja que não era espiritual, era uma igreja carnal, era uma igreja divisiva, igreja com problemas de imoralidade, pecado não tratado, falta de disciplina. Então tudo isso desenvolve no culto.
O culto é a expressão pública daquilo que a igreja é durante a semana. Reflete o estado da igreja. Por isso, a nossa necessidade de, partindo do culto, examinar nossa vida, examinar nossa caminhada e pedir que Deus nos renove, nos enche do Espírito Santo, para que vir à igreja e participar do culto seja de fato um deleite e uma alegria. Amém?